O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lembra que és pó e ao pó voltarás. Boa noite, irmãos. Hoje celebramos a quarta-feira de cinzas, início do tempo penitencial. Um tempo de preparação para a maior festa dos cristãos. Qual é a maior festa de nós, os cristãos? A Páscoa do Senhor. Por isso, nós vamos nos preparar para quando chegar a Páscoa do Senhor, celebrarmos com grande júbilo a ressurreição de Jesus Cristo. Na igreja antiga, nos primeiros séculos da igreja, quando alguém pecava gravemente, quando alguém pecava publicamente, este irmão era chamado, convocado pelo bispo, diante dos outros irmãos, e era feito um rito penitencial. O bispo colocava cinzas na sua cabeça e mandava ele vestir com sacos, com roupas penitenciais. E este irmão da comunidade era expulso da igreja, para que ele pudesse então viver um tempo de penitência e um tempo de conversão. Depois que este irmão
era expulso da comunidade, a igreja rezava pela conversão deste irmão. É um tempo então de oração pela conversão dos pecadores. Todos nós somos pecadores e precisamos de conversão. Por isso esta celebração marca o início deste tempo, um tempo favorável para nos convertermos, um tempo favorável para o silêncio, um tempo favorável para a esmola, oração e o jejum. Pois bem, nós também vamos passar por este rito. Será imposta nas nossas cabeças cinzas. Não é um pó mágico que vai apagar os nossos pecados. Não. É um sinal público de que nós, a partir de agora, também vamos começar um tempo de penitência, um tempo de conversão, para quando chegarmos na Páscoa do Senhor, sejamos então jubilados, cantar com júbilo a Páscoa do Senhor. É um tripé viver o tempo da Quaresma. Primeiramente, a esmola. Primeiramente, a oração. A oração precisa ser simples e humilde diante de Deus. Quando você e eu saímos por aí trombeteando aquilo que nós fazemos diante de Deus, já perde todo o significado, todo o valor. Algumas pessoas, quando vêm confessar, não sei por que dizem isso, talvez para amenizar os seus pecados, dizem assim, a primeira coisa que fala: padre, eu sou uma pessoa de oração, viu? Rezo 4 terços durante o dia, levanto de manhã para rezar com o Frei Gilson de madrugada, e faço isso e faço aquilo. Eu não tenho que saber o que você faz. Isso é você na sua intimidade com Deus. Entra no quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está no oculto. O que significa entrar no quarto? Entra no seu coração, entra dentro de você, fecha as portas, a boca, o silêncio é necessário para entrarmos em oração. Já perceberam que a nossa boca, ela tem 2 tramelas? Sabe o que é tramela, não é? Um pedacinho de madeira que fecha, tramela. Quais são as tramelas da boca? Os dentes e os lábios. Mas tem hora que a língua não cabe na boca, não é? Por isso precisamos entrar neste silêncio e encontrarmos o nosso Pai que está ali, pronto para nos escutar. Só que a nossa oração precisa ser humilde. O Senhor vai dizer: aquele que tem mágoa, que tem algo contra alguém, raiva, ressentimento, antes de querer apresentar sua oferta, deixa sua oferta aos pés do altar e vai. O que tem que fazer? Reconciliar-te com o teu irmão. Pronto. Pode ser que você viva rezando, mas as suas orações não ultrapassam o teto desta igreja. Por quê? Porque o coração cheio de mágoa, cheio de ressentimentos, e você se questiona: nossa, rezo, e parece que Deus não me escuta. Deus não escutará a oração do soberbo, daquele que tem algo contra alguém. Precisamos então nos reconciliar com Deus, com os irmãos, com a igreja, para fazermos a nossa prece. Hoje foi um dia de jejum para todos nós e abstinência de carne. O que significa fazer jejum? Emagrecer? Vou aproveitar a Quaresma para emagrecer. Tá certo isso? Não. Para que serve o jejum? Para dizer ao meu corpo as minhas vontades
que quem manda no meu corpo sou eu. Já perceberam que quanto mais conforto nós entregamos para o corpo, mais conforto ele quer? O corpo pede cama, e vamos lá e ficamos deitados. Quanto mais ficamos deitados, mais o corpo quer ficar deitado. Não é assim? Quanto mais comemos, mais o corpo pede comida. Por isso o jejum é muito importante para dizer ao nosso corpo, para admoestá-lo, para orientá-lo e dizer: olha, eu não posso tratar bem o meu corpo agora, porque eu tratando bem o meu corpo, daqui a uns 10, 15 anos, ele não vai fazer o mesmo por mim. Aparecerá a pressão alta, a obesidade, a ansiedade e todos os males. Então eu faço jejum para orientar a minha vontade. Por exemplo, nunca levantar-se da mesa saciado, empanturriado de comida. Nossa, comi igual o padre hoje, meu Deus. Mentira, não comeu não. Levantar-se da mesa querendo comer mais. Nossa, que pudim gostoso, olha, pudim de leite, que gostoso. Mas não vou comer. Se eu não me saciei com um pedacinho, não vai ser com uma tigela toda. O corpo pede álcool e você vai e se embriaga. E sabe quais são as consequências daquele que fica embriagado? Quais são as consequências? A ressaca. Não sei se alguém levantou de ressaca hoje. Tomara que não. Mas se o corpo pede álcool, não tenho que dar álcool ao corpo. Se o corpo pede sexo, não tenho que ficar vivendo no sexo desenfreado. Não, eu tenho que orientar o meu corpo. Esta dinâmica do jejum, a igreja nos ensina para fazer com que este corpo possa fazer a vontade de Deus, tenha mais disposição. Aquele que faz jejum sempre vai preparar também o seu corpo para emoções fortes. Por exemplo, uma notícia de que alguém faleceu na família. Sabiam disso? Que o jejum fortifica o nosso corpo e também os nossos sentimentos, as nossas emoções. Porque você vai dando ao corpo tudo aquilo que ele pede e ele não vai querer saber de trabalhar, não. Ele vai ficar acomodado naquilo que você está oferecendo para ele. Depois, a esmola. Esmola não é você pegar do bolso e arrancar 50 centavos e dar para aquele para não encher mais a sua paciência. Ou as moedinhas que ficaram ali no carro. 10, 15, 25 centavos. Isso não é esmola. Esmola de fato é quando dói no bolso. Tem que doer no bolso. Por exemplo, e não precisam dizer para o padre o que vão fazer nos 40 dias da quaresma. Cada um de vocês, penso eu, que tem um propósito para a quaresma. Padre, não vou comer carne durante os 40 dias. Tá bom, não comer carne é fácil. Não adiantará de nada chegar no domingo de Páscoa e comer um boi e meio. Aí lava a égua, não é? Diz assim, né? Comi e fica saindo carne pelas narinas. Não. Como é que eu vou dar sentido a este jejum? Quanto mais ou menos gastaria durante os 40 dias com carne? Não sei, R$700. Não sei se dá para comprar tudo isso de carne, R$700. Quem compra carne hoje é rico, né? R$700. Vou pegar esses R$700, vou colocar dentro de um envelope branco e vou lá numa cidade por aí, onde não vou com frequência, onde não conheço ninguém. Vou colocar este valor na casa de um pobre. E nunca mais vou passar nesta rua, porque nós temos a tentação de ficarmos policiando o nosso dinheiro, não é? Que será que fulano vai fazer com esses R$700, hein? Será que vai fazer um churrasco? Será que vai pintar a casa? Olha lá, em vez de comprar roupa para as crianças, está comprando celular.
Uma vez que você deu o dinheiro, nunca mais é seu. Tenha esta convicção. Ele faça o que quiser, mas você vai se despojar dos bens, esvaziar-se de si mesmo, para que Deus possa preencher a sua alma. Quando nós ajudamos os pobres, a primeira missão não é ajudar os pobres, é uma consequência do nosso despojamento, porque os primeiros a serem ajudados somos você e eu, porque nos esvaziamos das coisas mundanas, das coisas terrenas, nos preenchemos de Deus, e aquele que é beneficiado com esse despojo, obviamente será agraciado. Agora, irmãos, nós precisamos ser muito sinceros conosco. Por exemplo, padre, não vou tomar álcool, minha cervejinha na sexta-feira não vou tomar. Tá bom, quanto você gastaria durante os 40 dias? R$2.000. Não sei, não é? Vai saber, de repente, vou pegar esses R$2.000, vou colocar no envelopinho, sem nenhuma mensagem evangélica, sem nenhuma nada. Olha, faça uso desse dinheiro com proveito, pague as contas. Não escreva nada. Coloque no envelopinho e vá por aí, numa cidade onde você não costuma ir, bem humilde aqui do Distrito Federal, e joga na casa deste pobre. De preferência de madrugada, para que ninguém veja você. Para não ter você a oportunidade de escutar, obrigado, Deus que pague, Deus que ajude, Deus que devolva 100 vezes mais. Para que ninguém olhe quem foi quem deu este dinheiro. A nossa vida é assim, irmãos, é discreta. Não precisamos ficar, como disse o Evangelho, ficar aí para sermos vistos. Não, cuidado com isso. A nossa intimidade com Deus é com Deus. E eu vivo esta intimidade com Ele, para Ele. Porque se eu faço para que os irmãos olhem para mim, logo, logo eu vou me cansar. Nossa, não aguento mais rezar 4 terços durante o dia. Nossa, não aguento mais levantar de madrugada. Por quê? Porque talvez fez visando com que os outros olhassem para si. Olha como é piedoso, olha como reza, olha como é bom. Não. Quando fazemos com Deus, para Deus, não se torna um fardo para nós. Pelo contrário, se torna uma necessidade. A oração, a esmola, o jejum se tornam uma necessidade para nós e não uma obrigação, porque aquele que faz por obrigação não saberá as graças que Deus está derramando sobre nós. Deus concede a nós uma graça especial. E agora é um tempo de conversão. O que significa tempo de conversão? Um tempo de mudança. Eu vou abandonar os pecados que tenho cometido, porque eu sei que voltando a cometer esses pecados, voltando ao vômito, eu não serei feliz, viverei na tristeza, serei uma pessoa amargurada. Então eu não posso voltar por este caminho. Conversão significa voltar por outro caminho, porque se eu voltar por este caminho, sei que lá vou morrer, sei que vou experimentar a tristeza. Então a conversão é uma metanoia, mudar de meta, mudar de caminho, tomar outros rumos na vida. Claro que não vamos deixar de pecar, mas a graça de Deus vai nos acompanhar. E quando pecarmos, saberemos que precisaremos voltar à comunhão com Deus. Como? Confessando os nossos pecados, pedindo perdão a Deus, pedindo perdão aos irmãos e pedindo perdão à Santa Igreja. A nossa vida toda ela é pedir perdão e fazer penitência. Padre, não entendo a doença que hoje estou vivendo. Deus permitiu, irmã, esta doença para que você se salvasse. Porque se tivesse tudo organizadinho na sua vida, será que você estaria na igreja? Será que você estaria rezando? Hoje de manhã veio uma pessoa e disse: Padre, reza pela cura da minha irmã. Não vou rezar pela cura dela, não. Eu vou rezar para que Deus ajude ela, para que ela tenha uma boa disposição para aceitar a vontade de Deus
e se Deus estiver usando daquela doença para convertê-la, converter o esposo, os filhos e todos aqueles que estão rodeando a ela, bendito seja Deus. Isso significa conversão. Não é que Deus tem que organizar a minha vida segundo os meus projetos, segundo as minhas vontades. Eu acabo transformando Deus num curandeiro. Ele tem que curar as minhas coisas, tem que resolver os meus problemas. E eu, conversão, nada. Que meu esposo mude, não, que você mude. Que minha esposa seja mais carinhosa, não, que você seja mais carinhoso. Não espere nada de ninguém, porque esperar algo de alguém sempre vai fazer com que a decepção bata na porta do coração. E quando a decepção entra no nosso coração, vem com ela a tristeza, o desânimo, o desdém, a rejeição, o querer ficar isolado. Não, somos uma comunidade. E a comunidade o que faz? Reza uns pelos outros. Por exemplo, eu sei que aquele irmão está vivendo no pecado grave, adultério. Vou rezar para que Deus possa iluminar o coração daquele irmão. Porque se talvez aquele irmão morra, como Deus o encontrará? Conhecem a história de Jacinta Marto? Sabem quem é Jacinta? Quem? Aquela que viu a Virgem em Fátima no ano 1917. Passou um pouquinho depois das aparições. Houve também uma grande pandemia, a gripe espanhola. E Jacinta, com 10 anos de idade, estava muito adoentada com tuberculose fortíssima. Estava num hospital em Lisboa, sozinha. O seu pai e a sua mãe não podiam estar lá. E uma vez mais, a Virgem aparece a ela. E Jacinta, uma menininha de 10 anos, imagina: Senhora, estes meus sofrimentos está convertendo pecadores? Sim, Jacinta, está convertendo muitos pecadores. Então, me deixa ficar um pouquinho mais, para que com os meus sofrimentos outros pecadores voltem para a conversão, tenham conversão. Uma menina de 10 anos, não fez teologia, não fez curso bíblico, não fez nada, tinha 10 anos, mas entendeu perfeitamente o que é o sofrimento. Entregar os meus sofrimentos em favor da conversão dos pecadores. A minha dor em conversão dos pecadores. O meu esposo que me abandonou, pela conversão dos pecadores. O meu pai que não me aceita, me rejeita, pela conversão dos pecadores. A minha dívida que não consigo pagar, pela conversão dos pecadores. E pode ter certeza que Deus nos ajudará muitíssimo vivendo assim. Porque a nossa vida, se é para nós mesmos, não tem nenhum sentido. A nossa vida está em favor do outro, está em favor da comunidade, está em favor da igreja, dos que mais precisam. E já termino. Hoje foi um dia de oração, de jejum, abstinência de carne, em favor da paz entre os povos. E algo me impressionou muitíssimo, não sei se vocês viram ou leram. Normalmente, um chefe de Estado, ele nunca irá a uma embaixada. Sempre ele convocará o embaixador para esclarecimentos. O Santo Padre, o Papa Francisco, que é chefe de Estado, do Estado do Vaticano, além de ser o soberano da Igreja Católica, ele é chefe de Estado. O que fez o Santo Padre, o Papa Francisco? Rompeu todos os protocolos, saiu do Palácio Apostólico de São Pedro e foi até a Embaixada da Rússia para pedir paz. O Santo Padre, ele não estava preocupado com os metros cúbicos de gás natural. O Santo Padre não estava preocupado com o PIB do seu país. O Santo Padre somente estava preocupado e está preocupado com o bem das pessoas. Qual outro chefe de Estado fez isso? Se rebaixou a esta condição? Nenhum outro fez isso.
A que mais deseja a paz no mundo é a igreja. Não existe outra instituição que mais pede paz. E em todas as missas nós rezamos pedindo a paz. Prestem atenção na parte em Eucarístia que o padre vai rezar hoje. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, porque se Deus for olhar os nossos pecados, irmãos, todos nós mereceríamos a morte, mereceríamos a prisão, mereceríamos a condenação. Mas não, Ele quer nos trazer a paz, porque é o príncipe da paz. Só que esta paz não tem que ser resolvida lá na Ucrânia, na Rússia. Hoje na sua casa, primeiramente. Maria Teresa de Calcutá vai dizer: quer salvar o mundo? Quer que o mundo tenha paz? Quer que todos vivam bem? Chegue na sua casa hoje, ame o seu esposo do jeitinho que ele é. Ame a sua esposa do jeitinho que ela é. Você cuidando da sua casa, pronto, já é um grande milagre. Façamos isso e nos deixemos que o Senhor trabalhe em nós durante esse tempo quaresmal. Agora vamos fazer este rito da imposição das cinzas. Quem é que pode se aproximar para receber as cinzas? Todos aqueles que de fato querem se converter. Todos aqueles que de fato querem fazer agora, a partir de hoje até o domingo de Páscoa, um caminho de penitência. Não é algo mágico, não é um pozinho mágico. Se aproxima para dizer, o padre vai dizer, o diácono, os ministros: converte-te e crê no Evangelho. E nós responderemos: amém. Assim seja, que de fato eu me converta e acredite hoje já no Evangelho de nosso Senhor. Vamos então fazer a bênção das cinzas. Vamos fazer um breve momento de silêncio e já continuamos.